Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Olá, estamos de volta, meu nome é Thiago e hoje é dia de interagir com a plateia. Olá, plateia. Enfim, tamo aqui, né? Hoje é dia do mundialmente famoso quadro A Hora da Hora. Esse é o quadro em que eu abro as cartinhas da audiência e respondo as maravilhosas dúvidas que vocês me mandam. Na medida do possível, porque eu não sou Deus também. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho algumas novidades. A primeira novidade é que meu último vídeo foi, assim, uma explosão de sucesso. De verdade, um recorde de audiência nesses 4 anos de canal. Eu tô muito feliz com essa conquista, chegaram vários seguidores novos por aqui. Então eu sinto que eu preciso primeiro agradecer todo mundo que engajou, que comentou, que curtiu, que mandou o link lá no WhatsApp dos amigos. Vocês são tudo pra mim. Eu não teria conseguido nada sem vocês. Nada. E claro, né, cumprimentar todo mundo que acabou de chegar, dar as boas-vindas, essas coisas, né? Sou uma ótima anfitriã. Então assim, como é que faz isso? Muito prazer, meu nome é Thiago e nesse canal eu faço majoritariamente vídeo e ensaios sobre cultura pop e a relação entre as historinhas da ficção e as nossas histórias do mundo real. Meu ritmo de postagens é um pouco mais lento do que se espera dentro dessa lógica do Deus algoritmo, porque o processo envolve muita pesquisa, muito cuidado com o roteiro, muito cuidado com edição e com vários detalhes que às vezes passam meio despercebidos. Ou seja, se eu demorar a postar, é porque eu tô trabalhando ainda. Não sufoque o artista. E esse projetinho aqui é mantido através de financiamento coletivo, através do Apoia-se. Se você me julga merecedor da sua contribuição financeira, é só acessar esse link aqui e apoiar este maravilhoso canal. Tem recompensas bem legais lá, dependendo do valor, e eu vou ficar muito feliz com o seu apoio. É isso. Segunda novidade é que no finalzinho do ano passado, eu criei um grupo público lá no Telegram pra todo mundo que acompanha meu trabalho. Todo mundo que quiser acompanhar também, né? Ninguém é obrigado a nada. Lá eu posto conteúdo exclusivo, meus roteiros, meus documentos de pesquisa, making off e várias outras coisinhas. Tudo isso continua existindo, mas além disso, tem esse grupo público que eu criei no final do ano passado. Esse grupo aberto é um canal mais direto meu com vocês, sem aquele filtro dos algoritmos, sabe? Eu posto minhas novidades, às vezes eu pergunto algumas coisas, e às vezes eu fico comentando o que é que eu tô assistindo na hora que eu tô assistindo. É bem livre, é bem tranquilinho, é bem leve, o link tá aqui na descrição também, é só chegar. E agora, sem mais delongas, vamos pras perguntas. Primeiro, a gente vai responder as perguntas da galera que enviou pelo Telegram, o grupo fechado. Começando agora pela Dalet Espíndola. Ela perguntou o seguinte: qual o seu tipo de mídia, filme, série, quadrinho, livro, anime, etc, preferido? Você acha que tem algum tipo pior ou que atrai mais um certo tipo de discurso? Eu não sei se tem um tipo melhor ou pior, ou se tem algum tipo de mídia que atrai um público específico. Eu acho que eu sei de quem você tá falando. Não sei, nunca parei pra pensar sobre isso. E eu não sei se eu tenho um tipo de mídia preferido. Eu, de uma forma geral, gosto de mídia serializada. Eu gosto de acompanhar uma história devagarzinho, sabe? Mas isso é de uma forma bem genérica. Eu não tenho isso como regra, nem nada do tipo. Mas aproveitando essa pergunta, eu achei que ela é uma ótima oportunidade pra eu compartilhar com vocês umas reflexões que eu tenho, às vezes, sobre quadrinhos. A mídia quadrinhos. Uma das coisas que eu acho mais interessante em quadrinhos é a relação entre a mídia quadrinhos e o tempo da história que tá sendo contada nessa mídia. O que eu quero dizer com isso? Em tese, você lê uma história em quadrinhos na ordem em que os quadrinhos aparecem pra você, né? Tipo, um quadrinho depois do outro. Da esquerda pra direita, se for uma história ocidental. E aí você vai acompanhando a sequência de quadros. Porém, quando você vira uma página de uma história em quadrinhos, é inevitável que você veja a página inteira na sua frente, e não um quadrinho de cada vez. Então você vê primeiro aquele mosaico, e só depois é que você repara nas partes isoladas daquele mosaico. Muitas histórias em quadrinhos usam essa percepção do leitor como parte da narrativa. O exemplo mais famoso provavelmente é o Watchmen, mas essa brincadeira com percepção de temporalidade aparece de várias formas em várias histórias em quadrinhos diferentes. E eu acho isso muito legal e é muito específico de quadrinhos. Por isso que eu achei legal falar sobre isso nessa pergunta. Próxima pergunta. Ana Cláudia. Ana Cláudia mandou o seguinte: em 2022, quais suas melhores leituras for fun? E as leituras para trabalho, teve alguma que se destacou? Nossa, queria eu ter conseguido ler coisas o suficiente para eleger uma leitura preferida. Não foi esse ano que deu certo isso. Ano passado eu basicamente demorei o ano inteiro pra ler a trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin. Então eu acho que essa foi minha leitura preferida pela falta de outras leituras. Não, mas é muito bom mesmo, recomendo muito. E eu já recomendei em outro vídeo e eu tô recomendando aqui de novo. É isso aí. Mas eu li outras coisas também, vai, eu tô brincando. Eu li Duna, eu li Fundação, foi tudo pra trabalho, tudo pra fazer vídeo. Então acho que conta como trabalho. Trabalho. Eu acho. Leitura pra trabalho. Foi isso que você perguntou. As minhas leituras de trabalho. Pra fazer vídeo, eu li um livro muito interessante chamado Raça e Literatura Popular Fantástica, Hábitos de Branquitude. Essa tradução é livre minha,
minha, porque esse livro não foi lançado em português. Chique, né? É de uma pesquisadora chamada Helen Young, que é um apanhado sobre questões raciais na literatura fantástica, na fantasia. Foi muito elucidativo pra mim, me ajudou muito com aquele vídeo lá do Senhor dos Anéis, lembra? Foi ano passado que eu lancei, faz 10 anos isso. Esse livro aí foi um grande destaque de leitura pra trabalho. Agora que eu percebi que eu li coisa pra caralho ano passado, mas foi tudo pra trabalho. De lazer ficou só realmente a trilogia. Próxima pergunta, João Vades. João Vades. Quais suas opiniões sobre a segunda temporada de White Lotus? Você chegou a ver? A primeira você não gostou, né? Eu não assisti, não, a segunda temporada de The White Lotus, porque você acertou. Eu não gostei muito da primeira. Eu até escrevi um texto lá pra galera do Apoia-se sobre a primeira temporada, logo quando eu terminei de assistir. Nesse texto eu expliquei meus motivos justos e justíssimos que eu tive pra não gostar. Nada contra quem gosta também, viu? Cada um com seus problemas. Mas basicamente foi por isso que eu não quis voltar pra segunda temporada. Se eu já não gostei da primeira, pra que eu vou assistir a segunda? Só pra falar mal? Eu não sou esse tipo de pessoa. Não quero ser esse tipo de pessoa. Até por causa do meu trabalho enquanto criador, né? Eu não quero ser esse tipo de criador que faz conteúdo só falando mal das coisas. Eu já falei mal de muitas coisas aqui, mas eu tenho tido um certo cuidado, pelo menos de uns 2 anos pra cá, de evitar ficar só falando mal das coisas. Geralmente é parte do meu processo de escolha de tema esse filtro. Se eu sinto que uma ideia que eu tive pra um vídeo seria só eu falando mal de alguma coisa, eu mudo de ideia, eu parto pra outro tema, porque eu acho que não é muito produtivo, a não ser que falar mal daquela coisa leve pra algum lugar interessante, pra um, sei lá, um aprendizado interessante que possa vir dessa crítica que eu eventualmente possa fazer sobre alguma coisa que eu não gostei. Não é que eu só quero falar de coisa que eu gosto. Eu prefiro falar sobre filmes ou séries pelos quais eu tenha sentimentos um pouco mais conflitantes e complicados. Tipo Pantera Negra, que eu gosto, genuinamente, de verdade, mas ao mesmo tempo que eu acho bom, eu acho que tem questões ali. E aí, partindo disso, eu acho que eu consigo elaborar uma opinião um pouco mais interessante, um pouco mais rica. Mesma coisa Senhor dos Anéis e tantos outros filmes e séries que eu abordei aqui no canal. Eu venho ativamente evitando fazer conteúdo só pra descer lenha nas coisas. E aí foi pensando nisso que eu soltei a mão de The White Lotus. Se eu não gostei, eu provavelmente não vou gostar. Eu prefiro gastar meu tempo com alguma coisa que eu tenha mais possibilidade de gostar. Por isso que eu soltei a mão. Mas novamente, tudo bem quem gosta. Se você gosta, vai lá, assista, arrase, seja muito feliz. Absolutamente nada contra. Próxima pergunta. Rodrigo mandou assim: você assiste bastante vídeo ensaios? Tem alguma recomendação de vídeo ou canal? Eu assisto sim, eu tô sempre assistindo. Eu comecei a fazer vídeo no YouTube por causa disso, né? Por causa de vídeo ensaio. E hoje, além de gostar, é parte do meu trabalho assistir o que as outras pessoas estão fazendo. Então tem alguns canais que fazem vídeo ensaio que eu assisto bastante. E eu tô falando especificamente desse formato, vídeo ensaio. Tem outros canais que eu assisto também, que eu acompanho, mas que não fazem exatamente vídeo ensaio. Então não vou falar desses canais aqui, não. De vídeo ensaio hoje, eu recomendo muito a Verily Beach, a Jessie Gender, a Princess Weeks, o James Sotterton e a Mina Lê. Esses são os gringos que eu assisto, né? Aqui no Brasil eu tenho gostado muito do trabalho do Quadro em Branco e do Normose. Eu vou deixar os links aqui na descrição se eu me lembrar de fazer isso. Mas eu vou lembrar sim. Se eu não lembrar, vocês me cobram. Próxima pergunta. A Fernanda. Fernanda mandou o seguinte: você tem alguma atriz / ator preferido? Não exatamente, mas é mais porque eu sou meio esquecido mesmo. Eu esqueço, assim, o nome das pessoas quando eu aprendo. E às vezes eu esqueço de quem eu gosto. Então às vezes eu vejo a cara da pessoa de um filme e eu penso assim: eu gosto dessa pessoa. Não lembrava, mas eu gosto. Mas não é só isso, não. Eu não sou muito de fazer ranking, não. Não só de ator, de atriz, mas também de filme, livro, qualquer coisa que as pessoas me perguntam qual é o seu filme preferido, qual é o seu livro preferido, eu não sei muito bem o que responder, porque depende. Depende do contexto, depende da época, depende de como aquela obra bateu em mim naquele dia, naquela hora. Depende se eu tava de bom humor quando eu vi a cara daquela atriz lá. Eu acho que tem filmes diferentes pra momentos diferentes, e eu acho que tem atores diferentes para filmes diferentes. E às vezes aquele ator se encaixa perfeitamente ali naquele filme, e às vezes o pessoal fez o casting errado. Não era pra ter sido aquela pessoa, era pra ter sido um outro tipo de ator, sabe Deus. Não sei. Eu gosto mais de curtir o momento do que de ranquear. Até porque se eu tentar ranquear, amanhã eu já esqueci o ranking. Então não adianta nada. Agora a gente vai responder as perguntas que a galera mandou no YouTube. Eu fiz um post lá na aba de comunidade. Fique de olho aqui na aba de comunidade, viu? Eu posto coisa aqui sim. E aí o pessoal mandou várias perguntas. Eu selecionei algumas. Vamos começar. O Marcos Alberto mandou o seguinte: qual o caminho para interpretar a cultura pop para além da mensagem literal de cada obra? Eu entendi sua pergunta, eu só acho que eu preciso falar algumas coisas sobre isso. Interpretar a cultura pop além da mensagem literal de cada obra não é uma chavinha que você vira e tipo... nossa, estou enxergando além da literalidade.
É um trabalho que exige leitura e pesquisa. Então, quando eu, por exemplo, tô escrevendo sobre uma obra, eu tento buscar o que outras pessoas escreveram antes de mim. O que outras pessoas interpretaram antes de mim. Eu tento olhar para o contexto histórico onde aquela obra surgiu. Eu tento olhar para as pessoas que estão envolvidas naquela obra. Os atores, diretores, editores, sei lá. Nos outros trabalhos que essas pessoas fizeram. Eu tento entender como que essa obra me tocou emocionalmente. Quais imagens ela evoca no meu imaginário. Esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que interpretar a cultura pop para além da literalidade de cada obra precisa ser necessariamente um fim em si. Precisa ser essa grande missão que todos devem atingir. Eu não sei se isso é tão importante. Eu acho que é bom, eu acho que enriquece a gente. E eu acho que ajuda a gente a ser menos bobinha, a não cair em certas armadilhas. Então, existe essa importância, mas eu não sei se é algo assim tão essencial que todo mundo precisa fazer. Meu Deus! Não precisa, só se você quiser. Eu também não quero que as pessoas achem que eu me acho esse grande olho de Tandera que entende todos os significados, pelo amor de Deus. Existe subjetividade desse processo todo. Tem gente que enxerga coisas que eu não enxergo e tem coisas que eu enxergo que talvez outras pessoas não tenham enxergado. Sei lá. Eu, pessoalmente, sinto que dá pra construir muito significado através das histórias. E isso pode ajudar a gente a construir um monte de coisa nova. É pra isso que eu tô aqui. Mas dá pra apreciar a cultura pop de várias outras formas também. E às vezes a gente só precisa daquela dopamina mesmo. E de alguém pra curtir junto essa vibe. Pode ser um criador de conteúdo, pode ser seu irmão, seu namorado, seus amigos, sua mãe. Tá tudo bem também. Próxima pergunta veio do Gustavo. Como está se sentindo com a repercussão grande do último vídeo? Assistiu os reacts do pessoal da Soberana? O que achou? 3 perguntas mesmo. O pessoal fica dando truque, né, em mim. Bom, a repercussão do último vídeo tá bem legal. Eu tô super feliz. Eu atingi uns números que eu não tinha atingido ainda. Foi uma grande conquista. O que cria agora toda uma nova pressão psicológica na hora que eu estiver escrevendo o roteiro do próximo vídeo. Mas tudo bem também. E os reacts lá da galera da Soberana foram muito legais. Eu fiquei super feliz. E ainda mais porque é uma galera que eu respeito, que eu admiro, que eu acho que faz um trabalho legal aqui no YouTube e em outras redes também. Inclusive, eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês irem lá conhecer. De qualquer forma, obrigado. Próxima pergunta foi da Rebeca. Tu assistiu, tem interesse em assistir ou não quer nem saber de The Last of Us? Sempre achei paia essa coisa de zumbi, mas fui ver o primeiro episódio da série sem compromisso e me peguei bem entretida. Acho que por ser relacionável com a pandemia de Covid, senti conexão. Beijos pra esse cérebro feminino inteligente. Obrigada, um beijo pra você também. Eu ainda não assisti The Last of Us porque eu comecei a jogar o jogo esses dias pela primeira vez, eu nunca tinha jogado, e eu tô tentando, pelo menos, avançar um pouco no jogo antes de dar play na série. Vamos ver até onde eu aguento cumprir essa meta. Pode ser que eu mude de ideia amanhã, é bem possível que isso aconteça. Agora é interessante isso que você falou da pandemia, né, que você falou que talvez você tenha se conectado mais com The Last of Us por ser relacionável com a pandemia de Covid e sentir conexão. Interessante, porque existe essa ideia que vai e volta do zumbi, do apocalipse zumbi, como uma metáfora da pandemia de Covid. Eu fiz um vídeo sobre isso em 2020 e eu tô pensando em retomar esse tema agora por causa de The Last of Us. Mas a questão é que eu não acho que o zumbi é um tipo de história tão relacionável assim com a pandemia. Ou pelo menos não tão relacionável quanto parece. Eu acho que o zumbi tá muito mais ligado a certos fetiches de violência e com quem essa violência pode ser socialmente aceitável. Porque pensa só, um zumbi é uma pessoa que você pode dar um tiro e matar sem cerimônia, né? Onde foi que a gente já viu isso antes? Enfim, eu vou elaborar mais sobre isso mais pra frente. Me aguarde. Próxima pergunta. Silva, queria saber se você já teve contato com alguma mídia que acabou sendo, entre aspas, surpreendentemente progressista. Recentemente eu tava revisitando o livro Frankenstein lá, da Mary Shelley, clássico da ficção científica. Era pra um vídeo que eu acabei nem fazendo, mas talvez eu faça um dia. E eu descobri que existe uma possível leitura anticapitalista dessa história. Eu achei bem interessante. É de um crítico marxista chamado Franco Moretti. E ele fala que a relação entre o cientista e o monstro da história pode ser lida como uma alegoria do conflito entre a burguesia e a classe trabalhadora. No caso, a classe trabalhadora seria esse monstro que se rebela contra o seu mestre. E aí esse autor, Franco Moretti, ele fala o seguinte: entre o Frankenstein e o monstro, existe uma relação ambivalente, dialética, a mesma que, segundo Marx, conecta o capital ao trabalho assalariado. Por um lado, o cientista não pode deixar de criar o monstro. Por outro lado, teme-o imediatamente e quer matá-lo, porque se dá conta de que deu vida a uma criatura mais forte do que ele e da qual não pode mais ser livre.
Agora é o seguinte, você é obrigado a ler essa história dessa maneira específica? Não, mas essa interpretação tá ali, no horizonte de possibilidades. Fica a seu critério. Próxima pergunta. O Arthur me mandou o seguinte: você acha que a cultura pop abre possibilidade para uma comunicação que nos ajude a sair do capitalismo? Ou, de fato, o pop está fadado a só repetir discurso hegemônico, etc? Realmente não conheço muito da área, mas desde que conheci o seu canal, passei a ter uma visão mais otimista sobre cultura pop. Poxa, acho que talvez eu precise quebrar um pouco seu otimismo, desculpa. Mas de verdade, eu não sei. Eu costumava acreditar mais nessa possibilidade uns anos atrás. Hoje, por um lado, eu vejo a cultura pop, a ficção, como um campo de possibilidades imagéticas. Existe nela um potencial de construção de novos imaginários para que a gente, pelo menos, vislumbre algum futuro diferente do que é imposto pelo discurso hegemônico. Por outro lado, infelizmente, uma característica do capitalismo é de assimilar para si até mesmo o próprio discurso anticapitalista e transformar ele também num produto. É tipo quando você abre o site da Amazon e aparece um monte de recomendação de livro anticapitalista e aí você pensa, bacana, vou comprar da Amazon. E eu não tô dizendo que é errado comprar esses livros, mas sim que a Amazon e tantos outros grandes agentes do capitalismo global também lucram com a venda desses livros e com a comodificação do pensamento anticapitalista em si. É um cenário meio pessimista, eu sei, mas a gente tem essa realidade material pra lidar também, não tem jeito. Eu não tô falando dessas coisas pra desanimar ninguém, mas sim pra gente não se iludir com essas migalhas de representatividade ou com essas críticas sociais foda que a indústria cultural oferecem pra gente. O buraco, como sempre, é muito mais embaixo. Próxima e última pergunta. Foi o Rodrigo que mandou. O que acha dos filmes estarem cada vez mais industrializados, principalmente os de heróis? Acha que em algum momento a criatividade e inovação volte com produtos mais originais e únicos? Essa pergunta tá relacionada com a anterior, né? E eu sempre recebo umas perguntas parecidas com essa, questionando sobre um suposto fim da criatividade, esgotamento criativo, ou até aquela ideia de que não existem mais histórias originais. Mas na verdade o que tá acontecendo é uma questão mais econômica, é uma crise de produção. Existe essa formação desses grandes conglomerados de produção cultural. A Warner comprou a HBO e se fundiu com a Discovery. A Disney tá comprando tudo que é estúdio, assimilando tudo em volta dela. Tudo agora é propriedade de um grupo cada vez menor de pessoas muito ricas. Tudo precisa oferecer lucro imediato com o mínimo de investimento possível. Tem uma tendência a intencionalizar fases de produção muito cruciais do processo criativo, efeitos especiais, por exemplo. Os profissionais humanos estão cada vez mais sucateados, trabalhando com menos prazo, mais pressão e menos dinheiro. E o resultado é isso. Uma indústria que está muito mais investida em reciclar os mesmos produtos do que em criar coisa nova. Toda uma produção cultural baseada em repetição. Tem coisa legal ainda? Tem. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô aqui pra ser esse cara que fala, nossa, antigamente era muito melhor. Não. Tem muita coisa pra ser apreciada ainda. Mas a sensação que eu tenho é que o cerco tá fechando. E que daqui pra frente, cada vez mais coisas, cada vez mais produtos vão ser feitos por algoritmo, por inteligência artificial. E ainda pior, essas tecnologias vão ser usadas como desculpa pra sucatear ainda mais os profissionais criativos. E a gente vai acabar se acostumando com isso, e aí acabou. A não ser que a gente faça alguma coisa.
Por hoje é só, minhas amigas. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu recebi uma média de mais ou menos umas 300 perguntas. Eu juro a vocês. Não dá pra responder tudo. Não tem a menor condição. Eu não consigo nem ler tudo. Mas tudo bem, pode continuar mandando. Mas eu faço o que eu posso. Eu sou apenas uma ser humana. Eu tenho minhas limitações. Então é isso. Se você mandou sua pergunta e eu não li, desculpa. Não tem muito o que fazer além disso. Espero o próximo anúncio. Vai ter mais vídeos respondendo a pergunta. E até a próxima.